Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. No próximo dia 14 de maio, farão 75 anos que Israel declarou a sua independência. Na altura, o Estado era muito frágil, seguir-se-ia uma guerra praticamente um ano até ele consolidar-se, porque no momento em que declarou a independência houve uma invasão por vários Estados árabes, mas depois, quando se consolidou, inclusivamente já tinha mais território do que aquele que lhe estava previsto ou otorgado por uma resolução das Nações Unidas. Esta data, estes 75 anos, coincidem com um momento de grande convulsão política em Israel e com algumas dúvidas, inclusivamente, sobre o futuro do Estado de Israel. Mas antes de irmos aí, vamos começar um pouco pela pergunta mais difícil, por assim dizer, que é saber se este Estado, no longo prazo, terá realmente viabilidade. Há uma frase famosa do Arthur Koestler que disse que a Inglaterra, com o acordo com a Declaração de Balfour, foi um primeiro país que entregou um segundo país na terra de um terceiro país. Algo parecido com isto. Mais de 100 anos passados sobre a Declaração de Balfour, 75 anos passados sobre a fundação do Estado de Israel, há aqui uma tensão que não acaba. Jaime Gama, o Estado de Israel, que é, em muitos aspectos, depois podemos discutir até que ponto, a única democracia que tem funcionado naquela região, é um Estado que tem condições de enfim, olharmos para ele como olhamos para Portugal, ou para a Espanha, ou para a Áustria. Bom, é um Estado que tem por trás de si um forte agregador, muito específico, porque é um misto de nacionalismo, não de nacionalismo territorial direto, visto que os judeus tinham sido dispersos no tempo do Império Romano, com a destruição do templo, mas de nacionalismo por agregação, simultaneamente em torno de uma ideia religiosa muito forte, pró-ana em Jerusalém, depois modulada pelos nacionalismos do século XIX na procura de um território. Esse território de fixação dos judeus, até numa primeira versão, é mais concebido como um território de refúgio face às perseguições europeias e em outros lados. Mas depois ganha uma corporização numa fixação mais diretamente relacionada com a Palestina. Porque pensou-se na Argentina, pensou-se em Angola, pensou-se na África, em vários países da África, em muitos sítios. Mas depois há manifestamente a ideia de um regresso para Jerusalém ou para o território dos antigos reinos judaicos. Isso ganha muita força. São muito poucos. Digamos, no início do mandato britânico há 40 mil judeus nessa zona, já no fim do mandato há mais. São definidas políticas de fixação migratória, há compra de terrenos, as famílias judaicas... Há a fundação de uma cidade, que é Tel Aviv. Exato, e as famílias judaicas mais ricas, sobretudo as londrinas, vão no sentido de elas próprias adquirirem terrenos, até palácios, e depois também auxiliarem esse grande regresso, e portanto vai-se criando gradativamente uma fixação de população num território que tem também uma população que entretanto ali se fixou, que é a população árabe da Palestina. Isso vai sempre dar origem a um conflito. É óbvio também que a proposta britânica para o mandato é uma proposta que não é completamente uma proposta que faça o endosso da criação de um Estado judaico. Faz o endosso da criação de um lar nacional para os judeus. E temos até que reconhecer que os judeus que quiseram avançar para a formação do Estado de Israel primeiro se tiveram que enfrentar com
os ingleses do mandato, até de uma forma muito violenta e radical, e depois, evidentemente, com os árabes, sobretudo com os governos dos países árabes que também nascem por, digamos, descolonização britânica e francesa no final do Império Otomano. Sim, nascem, mas também com alguma ligação digamos, ao famoso risco na areia que foi a partição daqueles territórios com o acordo de Sykes-Picot no final da Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida. Aliás, vamos a ver, a ideia de partição é uma ideia que até vai ser retomada mais à frente para solucionar a guerra da independência de Israel. E a proposta que é feita de partição pelas Nações Unidas dá a Israel 55% do território e 45% aos árabes, que não aceitam essa partição, rejeitam-na. E digamos, é isso o que leva depois à continuação da guerra, o que leva a que dessa guerra Israel amplie o seu território para 70% do território. Atenção, é bom referir que esses 55%, grande parte dele era o deserto do Sinai, não é? Exato. Sensivelmente metade era o deserto do Sinai. Exato. Mas depois, o território que não é, digamos... Perdão, do Sinai não é o... Negev. Deserto de Negev. O território que não é integrado é alocado o resto do território à Jordânia e ao Egito. Bom, está logo aí uma primeira dificuldade em resolver o assunto. Quando é proclamada a independência do Estado de Israel, o próprio Ben-Gurion diz que não está certo de que esse projeto triunfe. Diz que há 50%. E a guerra é muito indefinida durante muito tempo, não é? Sim. A guerra, que é considerada a guerra de libertação pelos israelitas e a catástrofe pelos palestinianos e pelos árabes, é uma guerra que durante muito tempo não é claro quem possa vencer. Não, aliás, porque curioso, o exército, chamemos o exército do Haganah, que era o exército israelita, tem, até em termos de equipamento, muitas debilidades. Depende muito, por exemplo, da Checoslováquia. Sim, tem fornecimentos de material de origem muito heterodoxa. Sim, parece a Ucrânia agora. Os ingleses nunca quiseram também consentir um excessivo nível de armamento aos combatentes judaicos pelo Estado. E esse Haganah, que era a tropa mais de choque, para não falar do Irgun, que era um grupo terrorista. Sim, mas isso até tiveram. Houve muitos do Irgun que foram. Hoje em dia pode-se visitar em Jaffa a prisão onde eles estiveram. E uma das coisas que lá estão são as salas onde eles foram executados. Portanto, que eram. Enfim, aliás, esta senhora que foi antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, Livni, é filha de um membro do Likud, que antes foi o chefe operacional do Irgun, e ela queixa-se como no Israel independente, no princípio, os líderes do Irgun tiveram dificuldade em ser aceitos e em ser tolerados, incluindo pelo próprio Likud. Porque o Israel nasce, já me Pinto, Israel nasce, eu diria muito à esquerda, é um país nasce, que é quase uma utopia, na altura, socialista. A União Soviética, muito, na altura... Não é só por causa da União Soviética, é a própria estrutura. Exatamente. Ben-Gurion é um trabalhista, é um social-democrata, é um socialista, mas mais do que isso, a própria base é a base dos kibbutz, que é quase comunitária, como diz primitivo. É uma base, portanto, é uma espécie exatamente de utopia socialista, que aliás também, enfim, tinha um bocadinho as suas marcas históricas, porque o pensamento também estava aí muito, muito ligado a isso. Aliás, Israel nesse aspecto é fascinante a história, porque também é um caso muito interessante em que as necessidades depois práticas e da política, de certo modo, vão invertendo historicamente as posições ideológicas, não é? Esse é um fenómeno que eu acho que é interessante, porque normalmente e até de certo modo mantendo o discurso, mantendo a narrativa, mas a realidade vai contrariando, não é? Porque até atinge os limites máximos
na atualidade. Quer dizer, é de facto todo o povo, toda a história de Israel é de facto uma história que também tem, porque a gente muitas vezes não pensa nisso, é o único povo, a gente não conhece mais nenhum povo que tenha praticamente 6.000 anos de existência, não é? Ou 5.000 anos, com a memória pré-cristã. Podemos encontrar traços da civilização chinesa. Sim, mas apesar de tudo não são tão fortes. E mesmo na Pérsia também há coisas muito antigas. Mas quer dizer, não tem, talvez porque não tem a força identitária que este tem. Quer dizer, a gente já tem, de facto, 1000 anos antes de Cristo, já tem narrativa histórica, tem... E depois Sim, uma das mais antigas cidades do mundo fica. Os restos de uma das mais antigas cidades do mundo fica. Sim, daquelas cidades ali do norte. Não, fica mesmo perto de Jerusalém. Pois, portanto, quer dizer, todo o lado depois, digamos, da sobrevivência sem território, não é? Porque também. E a própria polémica dentro de Israel se deve ter território ou não é? Porque continua a ser de facto também uma polémica importante. O papel e os mitos e as realidades à volta exatamente do poder. O nome é Jericó. Jericó é uma das, provavelmente, a cidade mais antiga do mundo. Aparece imenso na Bíblia, não é? Jericó. Portanto, toda essa tradição, aqui, por exemplo, sei lá, os mitos e as realidades sobre o poder, digamos, dos judeus, por exemplo, as histórias eu acho sempre muito curioso, porque é a história dos Estados Unidos, aquela ideia de que os judeus mandam nos Estados Unidos, os banqueiros judeus. Olha, de facto, os Estados Unidos, os judeus tiveram uma influência muito grande, mas foi sobretudo através de Hollywood, foi talvez a mais significativa e a mais importante. A partir daí, de facto, muito importante, né? E depois também na parte mediática, etc. Mas com muitos mitos, não é? E mesmo na Europa, de facto, havia o Banco Rothschild, havia o Jules Perret, mas tudo isso depois, as teorias da conspiração fortíssimas, de que, aliás, numa dada altura eles são vítimas, não é? Porque numa dada altura há quem acredite nisso e que tenha poder e os liquide, que também é um dado muito interessante e importante, é esse dado de que nunca mais volta a acontecer uma coisa desse tipo. Portanto, foi de facto um povo que foi sistematicamente, em determinados momentos históricos, em alguns países europeus sobretudo, foi alvo de perseguições e de tentativas de extermínio. E portanto também tem, por um lado, e eu acho que esse produto é que é interessante, por um lado, uma mentalidade utópica, por um lado, não é? Utópica, construção, toda da ideia de Nova Jerusalém, aliás, todo o poder bibliocrático também no próprio cristianismo dá uma força extraordinária à tradição judaica, porque fazer uma Nova Jerusalém é uma coisa que, sei lá, por exemplo, muitas seitas americanas têm a procura de uma Nova Jerusalém, uma cidade de Deus, uma cidade no topo das colinas, portanto, toda essa. E depois, a partir do momento que territorializam, não é? Como nós estávamos aqui a falar, acabam por ser vítimas, ou melhor, essa narrativa acaba por se ter que confrontar com as exigências da razão de Estado, da sobrevivência. E, portanto, acaba por ser e chegamos neste momento exatamente a esta atualidade, em que Israel tem, de certo modo, um regime, enfim, identitário, bastante radical, convivendo também com uma espécie de, com uma geringonça também complicadíssima. Sim, já vamos a isso com mais detalhe, mas antes de tentar perceber, Jaime Gama, um pouco o que é que aconteceu aos pais fundadores, ou melhor, ao partido fundador, porque de alguma forma o partido de Ben Gurion, os sociais-democratas, eram os trabalhistas, eram os pais do Estado de Israel e tiveram no poder quase os primeiros 30 anos, as 3 décadas de domínio absoluto sobre a política israelita, até ao primeiro governo da direita, portanto do Likud, que depois viria a fazer os acordos de Camp David. Há uma figura, que nós já falámos aqui no programa e que vale a pena sempre regressar, que é ao mesmo tempo uma figura heroica e trágica, que é Shimon Peres, que é desses fundadores,
curiosamente, aquele que trata precisamente de comprar as armas e arranjar as armas e os fornecimentos de armas nessa fase, mas que depois nunca consegue, nos momentos críticos, vencer as eleições quando concorre, e o Partido Trabalhista quase que desapareceu, quase não tem expressão hoje, e em seu lugar há uma míriade. Tem 4 deputados. Pois, quase não tem. Enfim, há outros partidos que a gente poderia considerar da mesma área, não é? Mas, como tal, quase que desapareceu. Bem, o Likud também tem uma expressão, enfim, é o partido dominante, mas já não é o partido maioritário como chegou a ser, porque aquilo se pulverizou-se tudo. Mas o que é que justifica esta evolução? É apenas a imigração? É apenas os judeus que vieram, por exemplo, da antiga União Soviética, que vieram do leste da Europa? É uma demografia muito hostil ao Israel civilista, uma demografia que favorece os religiosos? Bom, há todos esses factores. Há também um fator de erosão de lideranças, há um fator de pulverização do espectro político, que aliás vai da direita à esquerda, porque Israel tem um sistema proporcional nacional e, portanto, é muito fácil... Toda a gente é eleita, não é? Quase. Todos colocarem deputados na Knesset. Mas, além disso, eu penso que há o que marca bem a mudança, eu penso que é o fracasso dos acordos de Oslo. Ou seja, é o fracasso da ideia de que ia haver 2 Estados, de que a autoridade palestiniana ia ter ali uma acomodação com Israel. E o que é que atribui a esse fracasso? O assassinato de Rabin? Há cedências enormes que foram feitas, nunca foram feitas cedências tão grandes da OLP como nesses acordos, pelas autoridades de Israel, que eram trabalhistas, fundamentalmente, e depois há a intifada, e depois há uma radicalização, e a noção de que os acordos de paz não eram viáveis porque PLO tinha sempre uma segunda agenda, nunca chegava bem a um acordo integral e abria sempre uma nova agenda, e depois o desastre que foi a autoridade palestina com a vitória do Hamas na faixa de Gaza e depois com o descontrole absoluto da autoridade palestina em termos de credibilidade governativa nos outros territórios, tudo isso e a radicalização dos atos terroristas, não haja eleições na Palestina há não sei quanto tempo. Os bombardeamentos com rockets, tudo isso levou a que a população de Israel fosse endossando cada vez mais propostas à direita de 2 naturezas. Umas propostas religiosas, especificamente religiosas, e que têm muito a ver, no fundo, com a exceção dos ortodoxos até à existência do próprio Estado, porque eles não querem fazer serviço militar, não fazem. Eles não querem ir mandar os filhos para as escolas, num país que tem um dos melhores sistemas educativos do mundo. Eles vivem praticamente subsídios da segurança social, porque se consideram como guardião da religiosidade judaica e, portanto, também isso é o seu emprego, a sua vida, e reclamam subsídios, pois como têm uma taxa de natalidade superior à da restante população de Israel, têm famílias numerosíssimas, portanto isso é um encargo muito grande. Portanto, essa é uma das componentes, que é uma componente que é muito forte no Israel consolidado, não é? E depois há agora um novo nacionalismo, que é um nacionalismo que tem muito a ver com os colonos dos colonatos e que é já uma espécie de sionismo para o grande Israel, isto é, são judeus não tanto ortodoxos como os outros, mas combativos, anti-árabes, e que acham que não deve
haver uma redefinição da fronteira que vá às fronteiras de 67. Acham que Israel deve anexar tudo aquilo. Aliás, há até teóricos que defendem que o verdadeiro Israel devia absorver também a Jordânia. Ou pelo menos parte da Jordânia. Portanto, essa doutrina também tem os seus partidos políticos. E o Likud, para governar, não o consegue fazer sozinho, tem que se apoiar nesses partidos e esses partidos influenciam a agenda política. E tem havido uma evolução do Likud para, digamos, cooptar essas agendas políticas. Isso tem modificado completamente a vida política em Israel e o que é o projeto de Israel. Bem, estamos a falar dos 75 anos de Israel, mas também de Israel hoje. Jaime Nogueira Pinto, o Jaime Gama estava aqui a falar daquilo que levou à situação atual, portanto, a esta mudança política toda, e, portanto, também e falou muito do fracasso dos acordos de Oslo. Esse fracasso, nós podemos ligá-lo de alguma forma ao desaparecimento de figuras como primeiro Rabin, que foi assassinado, e depois Ariel Sharon, que tem aquela doença numa altura em que ele estava a procurar uma figura que vinha da direita, dos setores mais radicais da direita, e que era um herói nacional. Quer dizer, os dois eram heróis nacionais. Portanto, o primeiro tinha sido chefe de Estado-Maior na Guerra de 67, o segundo tinha sido o comandante dos tanques na Guerra de 73. Portanto, essas duas figuras desaparecem e a partir daí chega uma geração de políticos, do que o mais importante é Netanyahu. Netanyahu é alguém completamente diferente. Fica-se com a sensação que é alguém não tem passado militar, ao contrário dos outros, mas tinha um irmão, mas teve o irmão. Mas ele foi de unidades militares especiais. Sim, mas não foi um comandante militar como os outros tinham sido. Mas não é também um zero militar. Sim, também, sim. Em Israel é quase impossível ser um zero militar. Não, toda a gente faz teve militar. aquela, enfim, por família, teve aquele irmão dele que foi morto em Entebbe, que era esse era um herói e ficou. E portanto, como é que se dá também esta evolução? Porque hoje em dia Israel parece haver dois países. O país de Jerusalém, chamemos assim, que é o país de que eu já me falava aqui um bocadinho, um país onde está com uma grande concentração ou melhor, eu quase que diria 3 países. O país de Jerusalém, com uma grande concentração de judeus religiosos e ortodoxos. Depois o país de Tel Aviv, que é um país liberal, ocidental, com mini-saias e biquínis e tudo o que a gente quiser, e depois o país dos colonatos, que é um país que em muitos aspectos é mais semelhante até ao de Tel Aviv do que ao de Jerusalém, claro, mas tem uma mística diferente. Como é que se casa? Bem, isto para não falar do país árabe, que também ainda há a população árabe. É evidente que, pronto, enfim, quer dizer, estou a falar dos árabes israelitas, não dos árabes. Perceptivamente, e os acordos de Oslo iam um bocado nessa linha, perceptivamente, eu acho que o que mais garantia, eu acho que o Estado é sempre a maior garantia, quer dizer, é preferível ter os nossos inimigos num Estado do que ter os nossos inimigos fragmentados, e nesse aspecto eu acho que a solução dos 2 Estados era a solução melhor para a segurança de Israel. Mas eu não sou israelita, não estou lá, portanto, quer dizer, eu diria isto porque parece-me que é muito mais razoável. Aliás, viu-se aquele desastre da política americana no Médio Oriente, quando, por exemplo, destruíram o Iraque por causa daqueles mitos dos neoconservadores que destruíram o Iraque de Saddam Hussein e transformaram depois tudo aquilo numa fragmentação onde aparecem, de facto, os tais Estados que não são Estados, os tais grupos terroristas e de toda essa fragmentação. Eu acho que, portanto, digamos, do ponto de vista do próprio interesse de Israel e da segurança de Israel, era melhor ter-se avançado com a ideia dos 2 Estados, até porque no Estado é sempre qualquer coisa que se responsabiliza. No fundo, não aceitando isso ou sabotando de certo modo isso, talvez pelo desaparecimento na classe política de figuras que podiam, enfim, ter autoridade, até a tal autoridade da liderança militar e a tal autoridade que muitas vezes a gente vê isso, até para o desaparecimento dos impérios, faz sempre parte da regra do jogo alguém que se bateu por esse império. Não há dúvida que aqui
há uma degradação e que leva exatamente o próprio sistema, depois também o sistema eleitoral também tem culpa disso, quer dizer, a gente viu, teve um caso na Europa durante, enfim, crítico desse tipo, foi a Itália, digamos, até às reformas, que também com os sistemas rigorosamente proporcionais têm uma vantagem, digamos, democrática de dar uma melhor representação das fações, mas tornam praticamente a governabilidade quase impossível, não é? E, portanto, hoje temos exatamente e é muito interessante essa ideia que esses 3 Israéis que o Zé Manel estava a mencionar, mas à la longue, quer dizer, a menos que vão transformar Israel numa espécie de estado de apartheid, não é? E não me parece que seja uma grande solução, vão ter que mudar, digamos, algumas linhas políticas essenciais, porque neste momento a coligação Netanyahu tem esses partidos religiosos que fazem, eles no fundo, se não estou em erro, são 64 contra 56, não é? Não é? São 6 partidos, não é? O Likud e mais 5. E, portanto, esses partidos religiosos que têm coisas um bocadinho demenciais quase, não é? Porque essa coisa que nós estávamos há bocadinho a falar, lembro-me quando foi da guerra do 73, eles não só não eles apedrejaram os combatentes que os iam defender. Sim, porque era o Yom Kippur, que é o dia mais Yom Kippur, e aliás, mais sagrado, digamos, do calendário judaico. O Sadat sabia isso, não é? O Sadat atacou também exatamente pensando nisso. Portanto, quer dizer, esse tipo de quer dizer, há radicalismos inteligíveis, agora há radicalismos que são completamente de loucura, até porque são autodestrutivos. E quer dizer, portanto, a gente agora analisando, agora Israel de facto tem conseguido, apesar de tudo, manter, enfim, um sistema democrático, ou pelo menos constitucional, a funcionar, até hoje tem conseguido, com os vaticínios todos muitas vezes negativos de que tem sobrevivido, mas é sempre a pergunta: por quanto tempo é que será possível aguentar este tipo de situações, não? Esse aí é Qual é a sua perspectiva, Jaime Gama? É possível manter Israel como democracia? Bom, as duas coisas. São duas coisas diferentes. Vamos por partes. Uma das primeiras grandes questões é saber o que é que definitivamente Israel pretende fazer aos territórios ocupados, porque já se percebeu também que não está muito favorável a um país de 2 Estados, também não pode realizar uma integração plena, porque, vejamos, em Israel há 7 milhões de judeus e há 2 milhões de árabes. Nos territórios ocupados vivem 5 milhões de árabes. Portanto, isso integrado põe o problema da identidade judaica de Israel em causa. É por isso que muitos dos que defendem a solução dos 2 Estados não o defendem por amor aos palestinianos, defendem para salvaguardar autopreservação, claro que sim, pragmatismo gerível em paz com a vizinhança. Bom, portanto, essa é a primeira questão. É possível manter 2 milhões mais 5 milhões, 7 milhões sem nenhum direito cívico? É possível mantê-los com níveis elevadíssimos de pobreza? Isso é aceitável perante o mundo? Isso é gerível? Isso não vai gerar uma espécie de propensão a novas intifadas muito mais sofisticadas? Portanto, isso também não dá tranquilidade em relação à situação presente, embora se deva reconhecer uma coisa: pelo menos até ao momento, Israel, do ponto de vista da realização económica, tem um PIB per capita superior ao da Alemanha. Do ponto de vista da ciência e da tecnologia, é uma potência. A sua economia é das economias que mais se ajustou à globalização e que mais exporta e importa de forma diversificada produtos de alta qualidade. Portanto, é um país que
se especializou em áreas de ponta, as suas indústrias de defesa. Israel tem uma capacidade militar que deve ser única entre os países da região, e até comparando com os países europeus. E até, uma vez, um alto responsável americano me disse: tens também que ver, é que Israel tem uma força militar superior à dos Estados Unidos na Europa e no Mediterrâneo, porque tem um grau de prontidão para a sua força militar, tem uma capacidade nuclear de dissuasão entre 100 e 400 ogivas, com lançadores intercontinentais, com lançadores em terra, em submarinos e por avião, tem uma força blindada brutal, tem uma força aérea brutal, tem um serviço de informação. Portanto, Israel é uma potência militar, digamos, inexpugnável. E tem vivido também muito da divisão dos seus adversários. Claro. Agora, Israel também tem pela frente uma alteração na situação internacional, porque esta mudança de posição da Arábia Saudita, a reabertura de uma relação com o Irão, o reconhecimento da Síria pela Liga Árabe, tudo isto significa que o campo com que jogou Israel até aqui de divisão entre toda essa sua cintura hostil vai ficar menos fraturado. E isso é difícil de gerir. Por outro lado, é também difícil de gerir a complexa relação com a Rússia e, ao mesmo tempo, com os Estados Unidos. Porque a relação de Israel com a Rússia, como agora se vê na questão da Ucrânia, além de ser uma relação que tem a ver com os judeus vindos da Rússia, que são anti-russos por um lado, mas são pró-russos por outro, e tudo o que é o papel de Israel na lapidação de diamantes e a articulação com a Rússia, e o interesse que tem, de certa forma, Israel em que a Rússia esteja na Síria, para que não seja a Síria totalmente pró-iraniana, as dificuldades que tem Israel, apesar de Zelensky ser judeu, em articular uma política em relação à Ucrânia, e também as perplexidades em relação aos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, que é o principal, digamos, aliado em cooperação militar, também a situação tem variado. E não é só uma coisa que divide democratas de republicanos, é também uma coisa que põe muitas vezes em causa a própria comunidade judaica, da comunidade judaica de 6 milhões, que tem visões diferenciadas sobre o futuro de Israel e sobre a relação dos Estados Unidos com Israel. Portanto, Israel tem aqui também alguns pontos de interrogação. É por isso que esta reforma judicial tem vindo a ser muito seguida. Netanyahu é um sobrevivente, é um lutador, é um personagem mais sofisticado do que aquilo que parece, porque a sua origem é uma origem também intelectual conseguida, não é apenas só uma origem da força e do uso da força. O que ele gosta é do poder, e até muitas destas alianças que faz não são tanto por causa de um projeto político, são por causa da sua preservação enquanto primeiro-ministro na liderança do Likud, coisa que também nunca é sempre garantida ad eternum. Portanto, há aqui muitas interrogações, e isso é aquilo a que agora estamos a assistir. De qualquer forma, Israel, nestes 75 anos, digamos, do ponto de vista do deve e haver, é um caso de sucesso, porque era uma coisa que não existia, e é uma coisa que se afirmou no plano económico, no plano securitário, no plano da irreversibilidade do seu próprio projeto, isso de forma inegável. Dificuldades imensas, interrogação sobre o futuro, interrogação sobre a natureza da sociedade judaica em Israel, porque há um segmento muito religioso, há um segmento muito nacionalista a favor do grande Israel, muito anti-árabe, mas há também uma sociedade laica, moderna, que pode desertar de Israel e pode ir viver para os Estados Unidos ou para outros países europeus. E alguns estão a sentir-se pressionados a fazer isso. Porque não querem, eles admitem tolerar esse segmento mais ortodoxo judaico
porque acham que sem eles não teria existido a sobrevivência do povo de Israel em relação aos seus perseguidores, que eles é que foram o guardião da tradição. Mas não estão disponíveis para viver como eles, não estão disponíveis para que os casais sejam os casais que eles prefiguram, não estão disponíveis para que os seus filhos sejam educados da forma primitiva como eles querem impor e que vivam da forma como eles vivem, que é uma forma para... Sim, em que andem na rua da forma como eles... Portanto, há aí uma profunda fratura. Como é que isso se gera é complexo, até porque está previsto que a soma, em 2050, a soma desses dois grupos, o nacionalista grande Israel anti-árabe e o religioso, vá aos 31%. E isso é muito forte. Pois, demograficamente joga contra claro. Sim, Israel liberal, digamos assim. Sim. Portanto, há um Israel que foi o Israel pioneiro dos kibutzes, desse modelo socialista, entre duas guerras. Há o Israel ultra-religioso, há os árabes dentro de Israel. Exatamente. E os árabes nos territórios ocupados, e depois há um Israel moderno, que é o Israel que faz os grandes laboratórios, que é pioneiro na medicina de vanguarda, nos equipamentos, nos chips, que é o Silicon Valley da Eurásia. E, portanto, esse Israel também não está disponível para ser agora governado por um estilo de vida e de valores como aquele que está prefigurado nesses grupos. Deixa-me fazer só uma pergunta final aqui ao Jaime Nogueira Pinto. Às vezes já ouvi dizer, enfim, é uma previsão cataclística, digamos assim, cataclísmica, que é o Reino Latino de Jerusalém durou 88 anos, até os árabes se unirem sobre a direção de Saladino. Israel está nos 75 anos. Poder-lhe acontecer o mesmo? Não vai ser atirado ao mar. Não sei. Quem tiver essa ideia iluda-se por completo, porque a prova que foi feita até aqui é uma prova mais do que suficiente. O PIB de Israel é 11 vezes superior ao PIB do Egito. Sim, aí, claro, numa coisa só, vamos lá ver. Aqui a história não se repete. O problema aqui é sempre o problema de criar desespero. O grande risco hoje em dia, que eu acho que não é só para Israel, é que a tecnologia moderna, e é por isso que eu acho que a grande solução para Israel era ter um Estado palestiniano normal, com que se fosse possível ter relações de vizinhança. Mas agora, tendo falhado o modelo dos dois Estados, que uma solução boa era voltar a tomar em linha de conta a solução da Confederação Palestina-Jordana, para que eles ficassem acomodados sempre houve num Estado que tem boas relações com Israel. Pois. E que não fossem um fator de perturbação nessa relação. Porque o problema é que os grupos pequenos, hoje em dia, com o tipo de tecnologia de destruição que nós temos, o pequeno grupo pode ser exatamente um pequeno grupo de radicais loucos ou do que for, tem uma capacidade enorme de projetar. A gente viu isso. Basta fazermos um passeio na esplanada das mesquitas. Pois, a gente viu. E vimos isso com o 11 de setembro, quer dizer, a gente viu com o 11 de setembro, viu isso, quer dizer, no fundo, o pequeno grupo. E esse é que é sempre o grande risco aqui, porque de resto, enfim, nos governos, de uma maneira geral, exatamente nos Estados, prevalece sempre um elemento de uma certa racionalidade, quer dizer, não. Por isso é que, de facto, a grande garantia é estatizar o inimigo, não é? O que tem sido difícil do ponto de vista palestiniano, porque desde que houve a tentativa de criar a autoridade palestiniana, que temos vindo de desilusão em desilusão, praticamente, não é? Exato. Não há eleições há muitos anos, porque há a noção que se houver eleições ganham os radicais. Temos uma autoridade com um lado muito corrupto. Temos o país dividido em dois, faixa de Gaza de um lado, margem ocidental do outro. Portanto, a situação, desse ponto de vista, não tem havido... Mas houve gente em Israel que contribuiu também para isso. Claro. E até como política determinada, não foi só como um sidecask. Sim, houve uma altura em que, para enfraquecer o LP, Israel estimulou os grupos que hoje em dia são mais radicais. Sim. Bem, nós terminamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos dentro de uma semana.